Oi, 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 galera do Talk Taças. Estamos aqui em mais um episódio, um super episódio. Vocês sabem que eu falo isso toda vez, né? Mas esse é realmente especial. Uma pessoa que eu já queria trazer há algum tempo. Uma referência aí no mundo dos vinhos. Mas antes de eu dizer quem é o meu convidado, você já se inscreveu no canal? Já deu seu like, já deixou seu comentário. Aqui embaixo, na descrição, também tem as minhas outras redes sociais. Me procura lá, me manda sugestão de entrevistado, sugestão de pauta, elogios. Só elogio, tá? Não é pra ficar criticando, não. Já basta a autocrítica. Não, tô brincando. Críticas também são bem-vindas. Vamos trocar uma ideia por lá. Vou começar lendo, tá? Porque é tão extenso que eu nunca ia decorar. Vou ler um pouco do currículo do meu entrevistado de hoje. Formado e homologado como sommelier profissional em 1988 pela ABS. Não vou nem... Vamos passar, passa direto. Da seção do Rio de Janeiro, possui várias outras certificações, inclusive internacionais. Participou de vários concursos e obteve o título de melhor sommelier do Brasil em 1991 e 1994, melhor sommelier do Rio de Janeiro em 1990 e 1993. Representou o Brasil em 3 concursos mundiais. Foi consultor para a elaboração de cartas de vinhos de restaurantes super conhecidos. Co-criador do curso de vinhos online Mentoria em Vinhos, a gente vai falar um pouco sobre isso. Consultor de várias vinícolas, inclusive da vinícola que nós vamos degustar hoje, em vários lugares do mundo. Editor de vinhos da revista Agosto e colunista da revista Época. Jurado de concursos de sommelier e de certificações profissionais de sommelier. Professor, wine director de lojas de vinho. Ele já fez de tudo, Brasil! Tudo que você imagina que um sommelier pode fazer, ele já fez. Eu estou aqui com Gianni Tartari. Aê! Gianni, que grande honra e prazer ter você aqui hoje comigo. Muito obrigado, Carol. Um grande prazer estar aqui. E só não gostei de começar falando de data, já comprei. Eu devia ter tirado todas. Deixa quieto, deixa pra lá. Não vamos fazer conta. Não, é melhor não. Na verdade, você começou a beber muito antes de ter 18 anos. Você começou assim aos 2, 3 anos de idade, né? Comecei a trabalhar como sommelier com 4 anos de idade. Tanto, mas é bem mais ou menos nessa época aí. Mas bem jovem. Já fiz de tudo, você estava falando bem, já fiz de tudo nesse... Tudo, né? Quase tudo, né? Tem muita Isso coisa é pra fazer legal. ainda. É legal a gente falar isso, porque as pessoas pensam no sommelier, o sommelier de salão, no máximo, sei lá, um de empresa. Mas, puxa, olha como tem muita coisa que a gente pode fazer aí, né? Isso é muito legal, porque todo mundo vê que o sommelier, ou pelo menos tem essa ideia de que o sommelier só trabalha em restaurante e muita gente não quer mais, né? Tanto que está complicado encontrar sommelier para trabalhar em restaurante. Mas não se limita aí. Então dá para trabalhar de várias maneiras diferentes e um campo é muito grande, muito vasto para o sommelier. Não é só uma coisinha, não. Não, muito não legal. é mesmo. Vamos começar brindando e vamos falar desse vinho maravilhoso. Bom, a gente está aqui com um parceiro antigo do Talk. Nós já entrevistamos a Lu Secchis, que é a representante da Vinha Rosa aqui no Brasil. Inclusive é da família dos produtores, que é uma família italiana, lá do norte da Itália. E quando a gente fala de Vinha Rosa, já vem Prosecco na mente, né? Que principalmente esse aqui é delicioso. Tem um espumante que não é Prosecco, mas o espumante rosé deles... Maravilhoso, que é o Amorino. O Amorino é Amorino, incrível. Que é lindo, tem uma cor maravilhosa, tem um nome lindo para mim. É... Eu gosto muito do nome Amorino, não sei se já contei essa história, mas eu sempre chamei, eu e minhas irmãs, a gente chamou meu pai, sempre chamou meu pai e minha mãe, a gente nunca chamou de pai e mãe, eles tinham um apelido, meu pai é chamado de Rino, até hoje, Rino, que é diminutivo do sobrenome, Tartarino. Como ele era o menor dos irmãos, né? Como ele era o menor dos irmãos, então ele era o Tartarino, o pequenininho, e acabou ficando Rino. E a gente, desde criança, chamava meu pai de Rino para lá, Rino para cá, sempre foi assim. E aí, quando eu vi o Amorino, eu falei, pô, eu amo meu pai, eu amo o Rino, Amorino. E adorei o produto é uma delícia. O produto é maravilhoso. O vinho é maravilhoso, tem uma cor maravilhosa, eu tenho um carinho enorme por causa do nome também. Olha, que história legal, tá vendo? Era um predestinado então, tá vendo? a trabalhar com a Vinha Rosa. Gostei. Mas hoje a gente está provando aqui um tinto. A gente está provando um dos tintos que eles produzem, que a Luciana traz também, que esse aqui é o Refosco, tem um nome complicado, tem um nome bonitão, grande assim, em italiano. O nome é Refosco dal Peduncolo Rosso. Nossa, né? Que chique. É nome e sobrenome. É nome e sobrenome, que é o nome da uva. É o tipo da uva. A uva Refosco e o pedúnculo é aquela partezinha que liga a planta ao cacho. Olha. Então, aquela parte é vermelha. Por isso chama Peduncolo Rosso. Então, isso porque aquela parte dessa uva provavelmente é mais avermelhada. Mais avermelhada. Essa uva é uma uva que eu gosto muito, mas eu
não me lembro de ter provado algum vinho dela de qualquer lugar do mundo que não da Itália. É verdade. Eu nunca vi assim, um vinho brasileiro de... Não, eu vou dizer nem da Itália, mas bem difícil. focado ali, bem No focado norte. no Vêneto. É, no no Vêneto, Vêneto, é talvez no Friuli, e olhe lá. E é uma uva muito legal, e tem que fazer um brinde aqui, porque você é a primeira pessoa a degustar esse vinho da nova safra, da safra 2022. Eu tô me achando. Um tintinzinho aqui. Gente, Aí. olha que maravilha. Não, olha só, dá pra ver, né, que é um vinho... Ai, bem... É um vinho que tem uma concentração boa de cor, bem escuro, bem concentrado. E, gente, um vinho leve, fácil de beber. Né? Ele, inclusive, não tem aquelas... Ai, que você já pensa naquele italiano mais pesadão, com aquela passagem marcada por madeira. Ele é um vinho bem... Bom, jovem também, Ele né? é super novo, muito voltado para a fruta. Então, durante o processo de produção, eles fazem de uma maneira que é exatamente para tirar mais aroma, mais perfume. Muita fruta. Esse é um vinho perfumado, é um vinho aromático. E outra, Gianni, ele tem uma acidez incrível. Então, ele deve ir muito bem com aqueles pratos que a gente costuma provar aqui à base de molho de tomate. Certamente. Culinária italiana vai bombar, né? Muito. Todo tipo. E não só os pratões, né? A gente fala muito disso de comida e vinho, que, sei lá, todo mundo imagina que quando a gente fala harmonização, você tem que ter um mega prato maravilhoso e num restaurante super caro. Tem que fazer em casa com a comida que tiver. E aí você vê se vai harmonizar ou se não vai harmonizar. Então, muito legal para uma pizza, para uma massa bolonhesa, para pratos mais simples assim. Super dica. E esse aqui é um vinho que não tem nenhuma passagem por barrica. Nada, zero. E aí privilegia ainda mais a fruta. Vamos começar quebrando paradigmas? Porque o pessoal acha que vinho bom é vinho que tem passagem por madeira e não tem nada a ver. Tem vinhos bons que passaram por madeira, tem vinhos safados que passaram por madeira, tem vinhos excepcionais que não tem nenhuma passagem por madeira. Depende muito da proposta do vinho. E esse é um vinho com essa proposta. Ele é um vinho leve, é um vinho com uma acidez legal, é um vinho gastronômico que vai combinar bem com comida. Tá? Já para de ser louca! Não começa! Não é a barrica que vai transformar o vinho, não é a barrica que vai fazer o vinho ficar bom, ser melhor ou pior. Né? Com certeza. Tipo, às vezes a barrica pode ser tanta, pode ser demais, que ela você abre esconde. a garrafa. Eu falo que às vezes, sei lá, os famosos Malbecão, sei lá, um cabernezão do Chile, aqueles vinhos mais carregados, você sente a madeira do lado de fora da garrafa. É verdade. Então é demais. Transpira. É demais, assim. E aí você não sente nada. Ninguém quer beber um extrato de madeira. É um sucão mesmo de madeira. E incomoda. E mascara o restante. Né? Com certeza. Na verdade, eu acho que essa é uma técnica. Vinho safado, os caras põem na madeira justamente para... mas aí aproveitando esse termo que eu gostei, aí vinho safado. Vinho safado, às vezes, acho que nunca viu uma barrica na vida. Mas uns chips, então, né? Mas esses vinhos safados, como você diz, nunca viram uma barrica diferenciada. Bonitinha, redondinha, gostosinha. Nunca. Mas aí colocam a barrica, entre aspas, dentro do vinho. Que é o chip, que é o inner stays, as placas de carvalho dentro do tanque de aço inox e tal. Então tem várias maneiras. Nada contra. Né? Não dá para fazer um vinho que vai chegar na ponta 20, 30, sei lá, 39, 49 reais, que tenha passado em barrica francesa. Passou em contato. E aí o lance é interpretar como está escrito no vinho. Né? Passou em barrica, passou em madeira, teve contato com carvalho, estagiou em carvalho. Quer dizer, não está escrita a palavra, claramente escrita a palavra barrica. Pode ter. Teve algum tipo de contato, mas não foi dentro de uma barrica. Muito bem. Vocês estão vendo que o episódio de hoje vai ser uma super aula, né? Mas antes da gente começar essa aula, eu tenho uma super novidade. A gente tem cupom de desconto. Então, quem quiser adquirir esse vinho, nós temos o cupom TOCTACAS, né? Como o taças é com cedilha, ficou TACAS 10. TOCTACAS 10 no site da Vinha Rosa, que é um site que a gente vai colocar aqui. Vocês vão poder adquirir esse vinho com desconto. Olha que super promoção. Vale provar. Tem que provar, porque é um vinhaço. Tem que provar. Nossa, delícia. Além desse, tem um Cabernet Franc também, que é altamente recomendável. E os Proseccos, que são maravilhosos. Sem falar dos Proseccos. Está com 40 aqui, que é o produto mais top deles. É incrível. Bora começar? Bora lá. Tô nervoso. Beber um gole de vinho. Dá um golão. Gente, que honra. Gianni Tartari nervoso, porque vai ser entrevistado por mim. Olha só, tô cheia de moral. Para começar, é Gianni Tartari ou Tartarino? Não, agora eu já... Tartarino nunca pegou. Assim, nunca pegou o Tartarino para mim. Sempre foi Gianni Tartari. Mas o seu sobrenome registro no documento? Tartari. O nome é Tartari.
o nome escrito é Gianni Tartari. O meu pai O seu também. pai era Não, Tartari era o também. apelido. Tá Tartarino bom. era apelido. Era chamado de Tartarino, porque o Tartarino é o pequenininho. É o Tartari pequenininho. Entendi. Tartarino. Entendi. Não, porque tem muito disso, né? Você vê nas famílias, principalmente, bom, eu estou achando Na família italiana é que a sua família é italiana, assim, sei lá, me passou pela Parece. cabeça. Só. Parece. Sei lá, né? Pode ser italiano, oriental, não sei. Mas a gente vê, assim, na mesma família, o pessoal com grafias diferentes por conta dos registros, né? Que a gente Verdade. sabe. Bom, família italiana. Sempre bebeu vinho? Era um alimento que estava ali presente na mesa da sua família ou não? Sempre teve presente na mesa da minha família, mas eu não bebia desde pequenininho, não. Eu me lembro muito bem de uma vez, a gente morava em Brasília e meus avós paternos foram lá, foram visitar e tudo mais. E a gente fez eu me lembro que era uma como é que chama aquele negócio de capelete em brodo. Adoro. E aí eles colocavam no nosso prato, do meio das minhas duas irmãs, colocavam um vinho dentro da sopa, dentro do capelete. Capelete ou minestrone, alguma coisa assim. Eu falei, caramba, estamos bebendo vinho, olha aí que chique, não sei o quê. É uma E era lembrança que eu pequenininho, tenho. criancinha. Não, e era pequeno, sei lá, eu tinha, acho que tinha 7, 8 anos, alguma coisa assim. Criança. Criança, pequenininho. E depois, quando eu cresci, eu entendi por que colocava o vinho na sopa. Então conta. É pra gente parar de encher o saco, né? Porque depois que Fica você quieto. você tá comendo uma sopa quentinha, com vinho dentro, cara, que você mal levantou da mesa, você desaba. Dorme. Que nem um anjo. Então a gente saía da mesa já meio que já cambaleando, assim, tipo, caramba, Mas essa foi uma memória específica, não era muito comum. específica, muito específica. E sim, tipo, lembro claramente. Ver o negócio com vermelho, assim, a sopa. Muito legal. Mas aí os seus pais, avós, tinham o hábito de tomar vinho. Tinha o hábito de beber vinho, mas como é uma coisa cultural do europeu, assim, não tinha aquele rococó que todo mundo imagina que tem. Mas não tem até hoje. Abrir vinho e beber, ponto. Até hoje não tem. É brasileiro que tem essa mania de besta. De transformar um negócio que deveria ser uma coisa do dia a dia, uma coisa super de luxo, que não é. E como é que veio o seu interesse para estudar e depois trabalhar com vinho? O interesse veio depois de começar a trabalhar, porque sei lá, com 16, 17, 18 anos, eu não bebia vinho. Não, bebia, saía com os amigos, bebia chopp, cerveja, olha lá. E não bebia vinho. E quando eu comecei a trabalhar, mais precisamente aí no Enótria, lá em 88, eu comecei a trabalhar numa adega, tinha um restaurante, e aí do lado do restaurante tinha uma lojinha, que eles fizeram, meu pai e o sócio lá, o Dani, fizeram uma delicatessen, sabe? Você passar lá e comprar uma pastinha, um presunto, não sei o quê. Mas isso em 88, então era muito vanguarda, então não deu muito certo, né? E aí transformou isso numa loja que tinha controle de temperatura e umidade, com ar-condicionado e com equipamento e tal. E a loja toda dividida em armários com 2 chaves. Armário de porta de treliça, assim. Então a gente começou naquela época a alugar espaço para as pessoas guardarem vinho da forma correta, né? Com temperatura, com tudo direitinho. Em 88 não era... Em 88 era tudo mato. Então, mas ninguém tinha... Nem sabia bem como armazenar. Não tinha adega climatizada, Claro. nem era todo mundo que tinha isso. No máximo tinha um ar-condicionado enfiado num quarto lá e ponto. E a gente começou a receber vinho, né, dos clientes super habituês lá do restaurante, que era pequenininho, mandavam os vinhos, caixas e caixas e caixas. E o meu trabalho era abrir caixa, copiar o nome num caderno, catalogar tudo e arrumar no armário do cara. Depois eu colocava no computador, imagina, computador da época, aquele monstrão, e mandava por mail, tipo correio, não e-mail, porque não existia na época. Então a gente imprimia a listinha e mandava para casa do cliente. Nossa, que modelo, eu nem conheço, nem sei se isso ainda existe. E aí o cliente podia, como ele pagava o aluguel desse espaço, ele podia beber o vinho dele no restaurante sem pagar rolha. Aí ele ligava, Gianni, quero beber o vinho 32. Ele, vou lá, aqui que é o 32, pegava e botava lá. E aí, por curiosidade, assim, falei, o cara tem um monte de vinho. E aí tem o mesmo rótulo de vários anos diferentes, né? De safras diferentes. O que tem aqui de diferente, Por que ele não bebe o mais novo, a garrafa bonitinha, ele vai pegar o rótulo todo fodido, rasgado, a cápsula estragada, vai beber o vinho mais velho? Beberia o vinho mais novinho, limpinho. E aí eu comecei a entender, comecei a estudar na ABS, lá do Rio de Janeiro, e falei, opa, tem um tesouro na minha mão aqui que eu estou cuidando. Tem um tesouro. Eu imagino que em 88, quem tinha esse cuidado, para começar, não era... Se hoje a gente já tem um consumo baixíssimo, imagina naquela época, né? Que a gente já teve uma melhora aí. Imagina naquela época. Então,
muito provavelmente eram pessoas abastadas com rótulos Que realmente. traziam de fora, porque nem Sim, tinha para comprar aqui. Não tinha mesmo. Traziam de fora e guardavam em casa. E aí, quando descobriram que poderia guardar de uma outra forma, fizeram isso. Puxa, e aí? Aí você se apaixonou de uma vez e começou a consumir? Eu comecei a ver o que tinha ali, né? Estava estudando sobre Bordeaux e tal, e vi que a maioria lá era Bordeaux, e que tinha garrafas históricas, assim, o Mouton Rothschild 45, que tem aquele rótulo do V de Vitória, Cheval Blanc 47, Petrus Arrodo, Romane Conti, tinha de tudo. Meu Barca Deus! Velha Magnum, que Vocês vinha tinham ideia? numa caixa. Imagina a sinistralidade, tinha seguro? Imagina assim. Meu Imagina Deus! pega fogo naquele negócio. Se pega fogo na hora. Não, alguém... Meu Deus, Pois é, olha, a ignorância é uma negócio, benção. Pois é, mas era um negócio espetacular, assim, sabe? De quanta coisa que eu coloquei a mão ali, de organizar e tudo mais. E aí depois eu comecei a trabalhar no restaurante. Tipo, começar a trabalhar não, né? Comecei a frequentar o restaurante para ficar lá em pé olhando. Porque era um restaurante microscópico, o Enotre era muito pequenininho, tinha 9 mesas. E o espaço era pequeno. Então não podia atrapalhar o serviço que os caras olhavam para o outro e sabiam que tinha que fazer. Tinha sommelier? Tinha o sommelier que era o Dânio. O Dânio é o que fundou a Associação Brasileira de Sommelier no Brasil. Uau. É italiano. E ele tinha um ajudante lá, e eu era ajudante do ajudante, do ajudante, do ajudante. Então comecei, tipo, aprendendo a lavar taça. Meu trabalho era pegar a garrafa de manhã, à tardinha, nessa adega e colocar no restaurante para servir à noite, a tal da adega, a Cave do Jur. Então, era um trabalho diferente naquela época. Que legal. Bem bacana. E comecei do zero mesmo, sabe? E aí fui sendo promovido aos poucos. Né? De carregar caixa, lavador de taça, aí de lavar taça, começar a montar a mesa. E por aí vai. Foi um trabalho bacana, foi um momento bacana. E degustando também. Muito pouco, né? Muito pouco. Quando eu tive a primeira chance de fazer o serviço de vinho, imagina que era um restaurante pequeno, de clientes que iam com frequência, com as famílias, eu só levava pedrada, assim, vinhaços maravilhosos. E eu me lembro muito bem o primeiro vinho que eu abri, de uma família que ia super frequentemente lá e tal, e aí eu abri uma garrafa para abrir e decantar e fazer o serviço de vinho. Pô, tremendo, morrendo de medo de fazer uma merda, né? E não podia. E aí abri a garrafa, era um Barbaresco do Ângelo Gaia, que tem uma rolha desse tamanho, não sei se você já viu, tem tipo quase 10 centímetros de rolha, enorme. Você coloca o saca-rolho inteiro e vai faltar. Foi só na metade. E falta, porque tem que puxar. E com medo de quebrar rolho, o Dânio ali do lado, me olhando e conversando com os caras. E eu, assim, tremendo de medo. Mas deu tudo certo. O que não dava certo era fazer serviço de champanhe. Porque eu sempre derrubava. Servia o vinho lá e não sabia a hora de parar, assim, né? Que vinha espuma e tal, e derrubava. E derrubava... derrubava da taça. Da taça, derrubava da taça da filha do cara. Que tinha mais ou menos a minha idade, tá? Uma gata ali na maravilhosa. E aí, quando eu servia a taça dela, sempre derrubava dela. Claro, você estava prestando atenção nela. E eu me lembro que ela comentava com o pai. Eu falei, porque ele sempre derruba a minha. Eu ficava um camarão de vergonha. Muito envergonhado, assim, mas... Beleza, foi. Aí aos pouquinhos vai melhorando. Gianni, então a sua trajetória profissional foi toda no mundo dos vinhos? Foi toda no mundo dos vinhos. Eu nunca fiz outra coisa na minha vida. Só Uau. Trabalhei com vinho, desde 88. Uau! Comecei, acho que bem. Você deve ter muita história. Tem algum evento que realmente marcou? Tem, nesse mesmo restaurante teve uma coisa horrível que marcou também, serviço. Então estava lá já habituado a fazer o serviço e tal e tudo mais. Uma mesinha de canto, um casal lá, também cliente super habitué, que levava super vinhos, né? Então, o que era muito legal é que esses clientes sabiam que eu era filho do chefe, meu pai era sócio do Dani, meu pai era o chefe de cozinha. Então, sabiam que eu era filho do chefe, mas que eu estava trabalhando mesmo, estava ali aprendendo. E levavam altos vinhos e me apresentavam. Falaram, pô, isso aqui é um vinho tal. Eu falei, pô, estou estudando na ABS, não sei o quê. E aí eu tirei esse vinho do balde para fazer o serviço, sei que é a garrafinha, e fui fazer o serviço na mesa dele. E aí, o rótulo, naquela época, ele se soltava com muita facilidade quando estava molhado. E eu senti que o rótulo estava andando na garrafa. Eu estava segurando a garrafa. Falei, puta, vai sair esse negócio. E eu apertei a garrafa para não cair. E quando eu apertei, o rótulo de trás e da frente ficou assim na minha mão. E a garrafa pulou no meio da mesa. Derrubou a taça foi no peito do cliente, caiu na comida da mulher. Lindo. Lindo. Num restaurante desse tamanho. Microscópico, né? Todo mundo olhou, silêncio, e todo mundo olhou para trás. E eu, um camarão vermelho de vergonha. É o tipo do vinho que você não ia conseguir repor. Nunca. Trocar toda a taça, trocar as taças, trocar a meia, trocar a toalha. Trocar a roupa do cliente, praticamente. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar secando os peitos da mulher. Pô, desculpa, caralho, o que eu vou fazer?
Mas voou, Meu voou, Deus. sabe? Taça grande, voou assim, o negócio foi tragédia, horrível. Esse foi um momento ruim, Foi. isolado, Foi, ou não. tiveram outros, Esse foi o outros pior de acidentes? todos. Esse foi o pior de todos. Mas aí é bom que você aprende o que não fazer, né? Aprende a não fazer, não confiar ali na garrafa, tal, segurar de outro jeito, tal. Foi legal, boas lembranças. Puxa, eles eram generosos, deixavam você de fato provar o vinho? Todos os vinhos, todos os lugares que eu trabalhei desde 88, eu abria e provava a garrafa. Todos. Não teve um lugar que falou, opa, não pode beber meu vinho. E nesse mesmo restaurante, eu me lembro que teve uma vez que um cliente ficou meio olhando assim, tipo, como assim você vai Não beber? necessariamente as pessoas sabem. Como assim você vai beber meu vinho? Com aquela cara, tipo, ui, o que você está fazendo? E aí o Dani tinha me falando, cara, você vai fazer isso, o serviço é esse. Se alguém perguntar, você fala, pô, tem que provar o vinho para ver se tá bom, se não tá bom. Eu não tô provando... Não tô bebendo tipo, vinho. Festa. É isso. Começando a ficar mais relaxado agora. Isso. Acho que a sua dica de virar a taça foi boa. Virar a taça. Foi boa. Me fala, aproveita, você, eu sei que profissionalmente, né, vai em muitas feiras, eventos, ou mesmo fazer as degustações para os clientes, para entender, não profissionalmente, o Gianni, pessoa física, em casa, com os amigos, com que periodicidade você bebe? Eu já bebi, acho que mais frequentemente. Estou bebendo um pouco menos agora. Estou tentando dar uma emagrecida. Saúde, a médica já me falou, já me deixou preocupado. Então, estou bebendo um pouco menos. Mas eu bebo quando dá vontade, assim, cara. Estou em casa sozinho, quero beber um vinho, abro e bebo. Ontem, por exemplo. O problema é que dá vontade todo dia, né? Mas aí o problema é controlar a vontade. Controlar a vontade. Mas tem que dar uma diminuída, sabe? Eu acho que a gente que é profissional e que tem o contato diariamente, todo dia com esse negócio, tem que dar uma controlada. É diferente de um público, diferente do consumidor que trabalha durante a semana e aí bebe uma tacinha e aí de vez em quando vai no evento. A gente tem toda hora. E é curioso, a minha, pelo menos, concentração de eventos é durante a semana. E aí, no fim de semana, é quando eu quero beber com o meu marido, com os meus amigos. É escolher o vinho. Escolher, beber. Quero beber esse Quero aqui. beber, né? Não ficar ali degustando. Então, isso, cara, sabe? são 7 vezes na semana. Não, mas é bem isso. Às vezes tem vezes que eu quero abrir uma garrafa e beber. Não tem que ficar falando, porque o aroma... E é diferente você beber de você degustar. Totalmente. Muito Totalmente diferente. Totalmente diferente. Gianni, quem é sua referência? Eu queria 2. Uma internacional e uma nacional no mundo dos vinhos. Referência internacional é muito fácil. É mais fácil, né? Porque eu sempre não vou dizer que convivi, mas estive junto com essa pessoa algumas vezes do mundo do vinho e depois a gente ficava meio que olhando o que estava fazendo. Caramba, quero ser um dia que nem esse cara, que é o Gerard Basset. É um puta sommelier enorme, maravilhoso, falecido já, infelizmente. Sempre apresentei o Gerard Basset fazendo degustação quando eu dava as aulas lá na ABS, porque era o cara, sabe? Master Sommelier, Master of Wine, entre outras coisas, que estou falando só 2 títulozinhos, pequenininhos, né? 2 coisas simples, Master of Wine e Master Sommelier. E um gentleman, assim. Então, eu tive com ele em 92, na primeira vez que eu participei do concurso mundial de sommeliers, que foi no Rio. Tive com ele no Japão e tive com ele em Viena, nas 3 vezes que eu participei. Então, é um cara super simples. Todo mundo fala, pô, não, o Jabazé chegava lá para bater uma ideia, trocar uma ideia, falava tranquilo. Então, é um cara que eu sempre me espelhei, assim. E, não sei, a referência aqui no Brasil, eu acho que é seguir não sei se é uma referência, mas assim, eu fico de olho em todo mundo. Claro. Sabe? Tem muita gente nova no mundo do vinho hoje que vê de uma maneira diferente que eu vi. Então, eu comecei do zerão, assim, não tinha muito para onde que olhar. Então, vamos do jeito que dá. E hoje tem muita gente trabalhando com vinho, tem muita gente falando do vinho de uma maneira diferente. E eu acho que é isso que a gente tem que olhar, se adaptar para o momento que a gente está vivendo atualmente. Então, tem muitas referências, não tem uma, tem muitas referências. Bom, quando você começou a estudar em 88, eu imagino, conheço um pouco da história, né, da ABS, e essas pessoas não tinham muita... As pessoas que fundaram não tinham muita referência, não tinham nenhuma referência nacional, né? Hoje até a gente vê algumas escolas, tem a ABS, mas tem outras aqui nacionais, tem as certificações internacionais, né, que eu não sei bem quando elas começaram, mas é super difícil, a gente não acha, literatura nacional é super difícil. Quando você encontra, são umas porcarias,
tem meia dúzia de coisas que você fala, pô, isso aqui é legal. Tem uns outros que você... Juro, eu sou advogada. Lei tributária é mais fácil. Eu falo, gente, eu leio, não entendo nada. Isso porque não tô começando do zero. Eu já tenho, né, formação. Então eu penso, meu Deus, uma pessoa que está efetivamente começando, querendo aprender, vou comprar um livro de vinho, cai do cavalo. Imagina, né? quando eu comecei, que tinha os livros todos em italiano, em francês, em só inglês. isso. Você tem que, além de tentar entender o assunto, entender o que está A língua, né? sendo Tem a dito barreira da exatamente, língua. o assunto e a língua. Então era mais complicado. E eu acho que quando eu comecei a trabalhar numa importadora, que foi lá em 99, na Expand, a gente teve um projeto chamado Wine Education, que a gente viajava o Brasil inteiro falando sobre vinho para criar o interesse, fomentar esse interesse aí do vinho e a pessoa comprar vinho depois na loja. E eu me vejo hoje lá, sei lá, me vejo hoje como eu falo de vinho hoje, como eu falava naquela época. Eu falei, cara, naquela época eu assustava mais do que atraía. Porque paletó e gravata, o cara já chegava lá e falava, puta, já vim errado, eu já estou errado, não deveria ter vindo assim. E falar de um jeito mais complicado, que não atraía as pessoas. Né? Você achava que estava abalando, Exatamente, falando não. Difícil, chique, porque mas... eu tinha aprendido daquele jeito. Claro, Eu tinha aprendido isso. daquele jeito. Hoje em dia, a gente vê que é completamente contrário. Então, a gente tem que... Eu acho que o grande barato hoje é a gente conseguir comunicar esse negócio aqui que tem milênios de história de uma forma... mais simples, né? Arroz, feijão, tranquilo. Não dá pra gente descomplicar o mundo dos vinhos, porque ele vai ser para sempre complicado. É uma bebida viva, técnicas diversas a todo momento surgindo. Milhares de uvas. Milhares de uvas novas, cruzamentos, formas de vinificar, umas maluquices que o povo faz aí, que dá super certo. E aí acho que é isso também que dá graça nele, né? Claro. Mas você acha realmente que a linguagem é o principal diferencial da educação vínica de 1988 e atual? Porque hoje você é um educador, né? Principalmente, você atua principalmente aí na mentoria de vinhos. Você acha que esse é o principal diferencial? Eu acho que total, o maior diferencial é esse. É a maneira de você explicar uma coisa difícil e os comentários que a gente tem dos alunos assim da mentoria. Muito conteúdo difícil passado de uma forma que você entende. Então, esse que é o grande negócio. Se a pessoa quiser complicar depois, pode, porque tem complicadora que não falta. Então, vai ter muito termo mais complicado de falar. Então, se a gente conseguir traduzir, falar de uma forma simples, a pessoa vai gostar mais do negócio. Com certeza. Então, eu acho que o caminho é esse. Você já fez... Bom, eu citei aqui no começo inúmeras coisas que você fez. Tem alguma coisa na sua carreira que você ainda gostaria de fazer, de conquistar, ou alguma coisa que você ainda, sei lá, não fez, uma região que você não conheceu? Tem alguma coisa que você almeja aí? Tem uma porrada de coisa ainda, né? Porque viajar é uma delas, né? Eu já viajei muito pelo vinho, através do vinho, para tudo, tudo não, mas muitos lugares do mundo, assim, e tem os outros que eu não fui, que eu quero conhecer e visitar e provar. Mas o que eu quero mesmo fazer é um projeto que está escrito, bonitinho, guardadinho lá, há muitos anos, é fazer um vinho. Você vai fazer uma linha de vinho, não é uma garrafa, não é um tipo, mas quero fazer um negócio bacana. Que legal. Uma caixa, tem várias ideias aí. A gente tem muita... Eu tenho essa vontade também. Não quero uma linha toda, não. Queria só um espumante cada um. Mas o negócio não é pegar um vinho pronto e colocar o rótulo. Sim. É isso. É criar mesmo, criar o seu blend, pensar. Fazer diferente. Passar um tempo lá junto com o enólogo e desenhar o projeto, como é que vai ser do líquido, como é que vai ser o vinho, e saber o que tem que fazer para chegar nisso. Muito bom. Eu acho que é um trabalho legal que vai ser. Tenho certeza. Tenho certeza. Vai chegar a hora. É um filho, né, que você vai gerando. É isso aí. E aí depois tem que mimar o filho, né? Depois você vai ver como ele se comporta, porque a gente acha que está fazendo tudo certo, de repente você fala, putz, não era, deu ruim. Deu agora. Vamos falar um pouquinho da mentoria, já que a gente já começou esse assunto. Hoje você tem uma turma, né, de alunos aí, tem várias turmas já formadas, tem turmas que vão começar. Conta um pouquinho desse projeto. A Mentoria em Vinhos é um projeto que começou durante a pandemia. Eu, a Ana, a Cristina e o Tomate, a gente se reuniu, a gente conversou, a gente estava tentando já, até antes da pandemia, fazer alguma coisa em conjunto, e quando surgiu a pandemia, quando aconteceu aquela merda toda, a gente estava com o negócio pronto para começar. E aí vai, não vai. Ia ser presencial? Não, ia ser virtual, já ia ser virtual. online, né?
Mas vai, não vai, e acabou indo. E foi muito bom. Então chegou num momento muito legal, que estava todo mundo em casa e todo mundo queria consumir alguma coisa para não ficar vendo televisão. Vendo as lives Exatamente. do Então, Gustavo Lima. A gente começou muito bem. E aí hoje a gente já está com a turma 15, né? Turma 15 já formada, funcionando aí. A gente está se preparando para lançar a turma 16. A gente tem mais de 1.000 alunos. Uau! Já certificados, que já concluíram tudo, que tem um certificado bacana. Então, é isso aí, a turma... Quanto tempo o curso? A Tem gente módulos tem diferentes? Módulos, Como é que funciona? São 8 módulos, Uau. são mais de 50 aulas gravadas, tem 4 encontros virtuais, né, de degustação comparativa de vinho branco, degustação comparativa de vinho tinto, tem uma harmonização de vinho branco com um prato, que a gente manda a receita, e com vinho tinto também. E depois 2 encontros de happy hour, assim, de tira dúvidas e começo e encerramento. E a pessoa consegue fechar por módulo ou é o curso todo? É o curso completo. Tá. O curso completo. Então, a gente entrega tudo em 2 meses. 2 meses a pessoa, se ela acompanhar o ritmo, em 2 meses ela revoluciona assim, drasticamente. A gente brinca dizendo que muda da água para o vinho, literalmente assim, porque você aprende tudo em 2 meses. Nossa, excelente. Do básico ao avançado. Muito legal. Então, começa com a história lá do Cáucaso, e aí passa pelos mundos antigos, até chegar no Império Romano, que aí eu fico doidão, pirado no Império Romano, que é maravilhoso, e daí para frente. Então, é muito, muito bacana. Vinho é incrível, né? Como ele demais. mistura tudo isso. É história pura, né? Muita história para contar, e é o que cativa as pessoas. Mas você também já foi professor presencial em sala de aula? Já, muito. Começou com essa história da Expand, lá da One Education. Aham. Mas foi também, trabalhou na ABS, como já disse, né? Certificações e tudo mais. Como é que é? Foi difícil para você adaptar o online, o presencial? Porque uma coisa é quando você está ali vendo a reação da pessoa, a outra é você gravando e pensando. É claro que quando você tem experiência, como você já tem no mundo aí educativo, você já sabe mais ou menos o que funciona, como funciona, qual vai ser mais ou menos a reação. Mas e aí, como é que foi essa diferença, essa migração? Menos, né? Você tem experiência e tudo mais, mas você está ali Cada turma é uma Quando turma, eu gravava no estúdio, como eu gravava no estúdio sozinho, eu e o computador e o microfone e tudo mais, eu falei, eu vou falar para quem aqui? O que eu estava acostumado? Eu vou falar para uma turma de 50, 60 pessoas ali na minha frente. Se você vê que a pessoa está com cara de interrogação... Alguém está com dúvida? Você está com dúvida? Responde ali na hora. E aí eu estava passando um conteúdo para ninguém, teoricamente. Estou falando sozinho. Falei, como é que eu vou fazer isso aqui? E aí demorava para começar. Sabe, começar, eu falei, que merda. Aí, até uma hora que você pega um jeito de começar, que é engrena o assunto. E a gente gosta de falar de negócio de vinho. E aí vai. Mas não foi assim uma coisa mega difícil, mas é difícil começar. Dar o start de cada tipo de aula. E hoje você vê como você enxerga algum prejuízo? Porque as pessoas que falam, eu estudei vinho online, mas não tinha degustação, né? Você vê algum prejuízo nesse ensino à distância virtual para vinho? Eu tinha muita dúvida antes da gente começar. Eu falava muito com a Ana, mas cara, como é que vai degustar vinho? Vamos mandar vinho para todo mundo. Como é que vai funcionar? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Como é que eu vou saber que o cara entendeu, se ele não ficar com dúvida? As pessoas vão te mandar pergunta pelo e-mail, eu não sei por onde. Beleza. Então, eu tinha um monte de dúvida, porque toda vez que eu fazia um curso, eu tinha essa preocupação, sabe, de saber se a pessoa ali está entendendo. Claro. Estou sendo claro, entregar, né, claro o suficiente para você entender. Eu estou falando palavras mirabolantes que ninguém entendeu porra nenhuma. Não é isso. E, virtualmente, você não tem como ver o outro lado. Né? Então, o lance era tentar esmigalhar tudo, falar tudo muito explicadinho assim, para não deixar dúvida. E tem funcionado. O nosso método, eu acho que é o único que, não vou dizer que é o único, mas um dos pouquíssimos aí, talvez, que tem a degustação incluída num curso virtual. E funciona lindo. E vocês fazem isso de mandar o vinho ou a pessoa tem que providenciar? A gente prepara um kit com parceiros, então a gente envolve toda a indústria, né? A gente não é que faz tudo em casa, assim, a gente envolve a indústria, os parceiros, os importadores, quem tem loja e tal, para eles fazerem toda essa parte logística de separar o vinho, montar um kit, receber os pedidos e despachar. A gente tem aluno no Acre, tem aluno em Manaus, no Brasil inteiro. Eu até acho que talvez, não sei, acho que é bem interessante para o pessoal que está fora, porque a gente não tem uma oferta de cursos nesses lugares. Sim, a gente tem alunos em 22 estados brasileiros e em 8 países.
Olha, fora do Brasil também. Tem gente fora do Brasil, em 8 países. E as pessoas de fora, a gente manda uma lista de vinhos similares. Tipo, eu preciso que você tenha esse estilo de vinho. Seja tem que assim, ser um assado, Malbec, mais um assado. Chardonnay com barrica, um outro vinho branco sem barrica. Tem que ser essa uva, esse estilo. E o cara compra em qualquer lugar. Então, a gente tem aluno da Austrália, da Tailândia, da Espanha, de Portugal, da Itália, dos Estados Unidos, do Uruguai e do Chile, se não me engano. Se não tiver se você é aluno do Gianni, deixa aí o seu comentário, legal. O seu oizinho. E do Canadá também. E como é que a gente faz para adquirir esse curso, essa a gente, mentoria? então, abre as turmas de tempos em tempos, né? Cada 2 meses e meio, 3 meses a gente abre uma turma, porque como tem toda a parte virtual que a gente está ao vivo, então não dá para fazer turminha assim, cada um vai entrando. Então é turma. Então a gente acabou de fechar a turma 15, está começando a se preparar para lançar a turma 16, e a gente tem um site lá que é mentoriaemvinhos.com.br. As informações estão todas lá. Ou então pode seguir a gente também pelo Instagram, @mentoriaemvinhos. Estamos com tudo lá. Isso, aí vocês mandam mensagem, o Gianni e a equipe vão mandando as informações aí das próximas turmas. Obrigado. Gianni, se tiver que escolher tinto, branco, rosé, espumante ou fortificado? Escolher o seu gosto, pessoal. Se você tivesse que beber um estilo só. É um de cada, pô. Não, você só pode um. Não vem sabonetar. O que mais você bebe? Eu acho que a gente tem fases assim, né? A gente vai mudando, né? De estilo, de gosto e tudo mais. Eu tô numa fase de espumante, branco e rosé. Espumante, branco e rosé, você já deu 3 opções. Mas, porra, reduziu de 9, passei. Pô, que cara indeciso, velho. Vai, um. Espumante. Espumante, Ai. Espumante, especialmente lá da Champagne. Oh, meu Deus. Eu gosto. Não é um espumante qualquer. Não. Você sabe o que me surpreendeu muito? A gente estava muito acostumado, eu até falo isso no episódio da Lu, com Prosecco sem vergonha, safado. Aqueles bem amarelões que vinham de baixíssima qualidade e tal. Então eu tinha na minha cabeça que Prosecco era aquilo. Até conhecer Prosecco. De verdade. De verdade. Que é o grande diferencial é frescor, né? Tem que ser novo. Aquela coisa jovem, bem incrível. Eu sou louca por espumante também. É claro que eu gosto de champanhe vintage, gosto daqueles mais porradões e tudo mais. Mas adoro um prosecquinho, adoro Franciacorta, adoro cava, adoro espumante nacional. São maravilhosos. Tem muita opção. São maravilhosos mesmo. Tem muita opção legal. Não é para você ficar sabonetando, por favor. Qual é? Fala uma uva. Essa não tem que pensar muito. Essa é Sangiovese. Ai, também não tenho. Sangiovese. É a minha. Gente, eu amo também. Eu gosto porque ela é muito versátil, assim. Dá para fazer um monte de coisa diferente. Dá mesmo. Ela faz Chianti, Chianti clássico, e Brunello, e entra nos super toscanos ali. Não, e tem Sangiovese, até tem um Sangiovese nacional que eu acho super bonitinho, bem feitinho, jovenzinho. De Santa Catarina, me lembrei de um agora, um rótulo meio vermelhão. Não vou me lembrar o nome agora. O que eu tô falando, eu não sei bem de onde é. Vivaldi. Vivaldi. Não sei também. Bem de onde eles ficam. Eu sei Santa que Catarina, se não pode me ser. engano. Pode ser, mas eu de verdade... Gianni, lembra aí um vinho especial. Às vezes não é o Romane Conti 82, sei lá. Mas um vinho especial que você já degustou, bebeu. Pô, essas perguntas são difíceis, né? São. É pra você te botar em saia justa. Pô, tipo um vinho. Um que você lembre. Porra, um monte. Que eu lembro, um monte, uns 10. Sei lá, um momento que te marcou, um vinho especial. Eu tenho um vinho. Eu vou falar o Sassicaia 85, que é uma coisa raríssima, que eu comprei em leilão em 2008. Sei quando eles começaram com o Sassicaia. Deve ter sido nessa época, deve ter sido uma das primeiras. Não, o Sassicaia é mais antigo. O Sassicaia, a primeira safra comercial dele foi em 68. Ah, e ele foi lançado em 72. Então, já existe produção de Sassicaia desde os anos 40, mais ou menos, 45. Mas oficialmente 68. Eu adoro a história do Sassicaia. Sempre fui fascinado por ele e tive essa possibilidade de comprar essa garrafa no leilão em 2008. E guardei um tempão. E ele era 8,5. Ele já tinha. 8,5, já tinha um tempinho. E é uma raridade. Depois você dá uma pesquisada aqui que Sassicaia 85, que é uma coisa assim. Então tem toda uma paixão pelo vinho. Você esperou para abrir? Comprei e guardei 14 anos. Eu abri a garrafa em 2022, recentemente. Não vou dizer que eu me arrependo de abrir,
Mas ele podia guardar mais uns 10 anos. Jura? É isso, fácil. eles são muito porradas. Ele podia guardar mais uns 10 anos. Tranquilo. Talvez os mais recentes não são, Nem tanto. não tem mais Exato, tanto. é. Apesar que o Tinanello 2019 você não bebe. Uhum. É muito pesado. É um soco na E cara. é muito novão, assim. Sabe? É. Esses vinhos precisam de tempo. Precisam. Eles ainda estão muito agressivos, não estão muito integrados e... O vinho italiano não é agressivo. É o agressivo. italiano é um gentle. Não, mas ele te bate dando um beijinho, mas ele bate. Não vem com isso, não. Aproveitando, regiões, você disse que conheceu várias. Teve alguma que te marcou? A Borgonha é um lugar que não tem outro lugar parecido. Na face Em que da terra. sentido? Em tudo. Em tipo de solo. E se a gente olhar bem para Borgonha, se fosse dar uma aula de Borgonha, a aula ia demorar 2 segundos. Assim. Você ia aprender muito rápido o que é Borgonha. Tudo que é tinto, 99% é Pinot Noir, tudo que é branco é Chardonnay, 99% acabou a aula da Borgonha. Não tem muito mais o que falar. Agora, vai provar a Borgonha, vai degustar a Borgonha, sabe? É uma uva tinta que faz todo tipo de vinho lá e vinhedos que são colados, assim, não tem nem 1 metro de distância de um para o outro. E é absurdamente diferente. Absurdamente diferente. Não é que é um pouquinho, mudou um pouquinho, não. É o oposto, se puder falar. E são incríveis. Então a Borgonha é o lugar. Puxa vida. Você como educador e como experiente aí no mundo dos vinhos já deve ter ouvido muita besteira, muito mito. Já. Qual o maior mito que você já ouviu no mundo dos vinhos? Eu acho que é o toque retal na garrafa. É enfiar Toque retal! enfiar o dedo no buraco Eu da fui garrafa. parar pra pensar o que é o... Toque retal. Vamos demonstrar. Essa daqui, ó, tem o... Aqui, ó. Tem cliente que entrava na loja, tem cliente que entra na loja e vai comprar vinho. E as garrafas ficam meio deitadinhas, assim, né? E as pessoas vão lá passando a mão na bundinha da garrafa. Assim, então, o buraco mais fundo é aquele vinho que é o melhor. Falei, ui? Então não tem uma relação. Assim. Então a gente brinca que é o toque retal na garrafa. É talvez o maior de todos, porque as pessoas têm esse mito, cara. garrafa pesada. Eu fiz uma vez uma live com a Kelly Bergamo, e a gente fez uma live de mito. E a gente falou de vários mitos e as pessoas mandavam perguntar, mas e não sei o quê. E aí uma pessoa falou, não, mas é verdade que na produção do vinho do Porto eles colocam um pedaço de bicho dentro, um corte da coxa do bicho para... Bicho, tipo animal. um animal... Tipo um pedaço de porco dentro do vinho do... Gente, falei, caralho, eu nunca ouvi falar nisso na minha vida. E as pessoas têm uma ideia louca sobre vinho. Não sei de onde sai essas merdas todas. Que tem... Fiquei morrendo de nojo, mas você sabe Mas que... não tem, né? Eu vou te falar uma coisa que eu tenho um pouco de nojo. Eu sei que não tem a ver. Total. O Você pisa falou do de vinho do uva. Porto. Desculpa, gente, eu tenho um pouco de nojo de pé. By the way. Assim, na Mas, vida... peraí, mas você acha que o cara, sei lá, ele chegou do vinhedo lá andando descalço? Não E importa. aí, ele chega na vinícola. Meu pé é limpo. Aí ele tá com o pé todo cheio de lama, de terra, com a Não, unha não acho preta isso. encravada e ele vai pisar o... Eu não a acho uva. isso. Não é assim. Mas tudo bem, você acha que também ele vai antes, alguém vem, passa um Não vai negocinho na fazer, não. unha Não vai ter dele. não tem um... Deixa eu dar uma checada, igual aqueles testes de clube antigamente, olha assim no meio dos dedos, deixa eu ver se tem uma micose. Esse pelinho. E Não pode entrar. Não, mas é assim, cara. Eu assim. sei, eu adoro vinho do Porto, mas tem umas coisas, por exemplo, às vezes quando eu vou em restaurante, se é menu degustação, que eu não escolhi efetivamente o prato, eu peço pro garçom, isso é real, não me falar o que tem. Porque a chance de ter alguma coisa que eu não vou querer comer é grande. Aí o que eu faço? Eu como. Porque a ignorância. Então eu não penso O que tem, no que, como é que foi feito o vinho do Porto. Porque hoje ainda é tradicional a pizza. Sim. A pé, mas eu acho muito nojento. Então, mas chega uma hora que tem a fortificação, né? Você vai colocar álcool. Não, e ele vai fermentar. Tem a fermentação, depois tem a fortificação. Sim, vai matar tudo. Não, logicamente, tá tudo certo. Mas E aí tem o nojo de qualquer foi jeito. Luiz Pastor, né? O vinho é a mais sã das bebidas, é a mais limpinha das bebidas, porque é fermentado, tem álcool. Não sei quem foi isso falou, não sei se foi o Luiz Pasteur, mas acho que não. É isso. Mas eu Não vai digo beber, que não pode pensar na produção. não do pensa. Tá Tipo,
vai e tome, pronto. Ainda bem que não tem um bicho sanguinolento dentro do... Mas tem umas bebidas que tem uns bichos dentro, né? Tipo, tem aquelas cachaças que o povo bota. Não, mas o cara falou que cobra. o vinho do Porto era produzido daquele jeito. Tem que botar o sangue... Olha os sei mitos, lá, né? Eu quero nem falar disso. Eu acho legal, eu queria saber como surgiu isso. Só pra entender, porque Não uma faço ideia. barbaridade, maluquice dessa, Não né? faço ideia, mas ficou marcado para mim. Enfim. Gianni, o que você acha Bom, você conviveu com as pessoas lá de 88 que tinham que trazer os vinhos de fora, que não tinham acesso a grandes rótulos aqui no Brasil, que não tinham acesso à informação, não tinha internet. A pessoa não podia falar o que é um sassicaia. Deixa eu ver aqui. Não tinha. Não tinha nada disso. Hoje, por outro lado, a gente tem uma oferta de informações enorme, barbaridades enormes, besteiras enormes, mas bem ou mal, dá para você saber ali. Dá uma filtrada. Dá para você entender mais ou menos e tudo mais. O mercado mudou muito, os consumidores mudaram muito, a indústria mudou muito, né? A gente estava falando, inclusive, dos vinhos de antigamente, que eram vinhos muito mais longevos. A pessoa já produzia pensando. Hoje os vinhos são muito mais prontos, mesmo esses vinhos que tradicionalmente... Que são feitos para durar muito tempo. Barolo, Brunello. Um Esses dias eu tomei um Brunello 2016 que estava incrivelmente pronto. Você fala, pô, que judiação, né? Porque o Brunello era aquela coisa... Enfim, como que você avalia? O que você acha que melhorou? E o que você acha que piorou? Falando aí do mundo dos vinhos. Tanto de mercado, consumo. Eu acho muito legal essa pergunta. O que melhorou foi exatamente isso, sabe? A acessibilidade a um puta vinho, por exemplo. Então, Barolo, Brunello, super vinhos italianos, franceses também. É fácil de encontrar no mercado brasileiro e você pode comprar e beber, começar a beber um pouco mais rápido do que antigamente. Antigamente o vinho era muito duro, era muito fechadão. Você acha que isso é um problema? Eu acho que essa é a solução. Então, a maneira de produzir o vinho, os produtores conseguiram enxergar uma maneira de continuar fazendo um super vinho, mas que você tenha acesso a ele mais rápido. Começa a beber com mais rapidez assim. O que eu acho negativo são os vinhos, digamos assim, do Novo Mundo, que eles são mega tudo, assim, né? Mega concentrados em cor, aroma, potência, álcool. Hiperextraído, tanino. Então, mas não estou falando mal dos vinhos, mas estou dizendo do estilo de produção, porque são vinhos que precisam de tempo de garrafa. Sabe? Então, se os clientes, os consumidores, eu falo direto para o seu aluno, cara, compre e guarda 10 anos. Ah, mas não vou durar 10 anos. Compre o mais velho que se puder. Porque vai estar melhor para beber. E dá medo mesmo assim, né? Porque a gente não sabe como é que aquele vinho estava armazenado. Tem que comprar de alguém. Tem que comprar bem, não. Vamos dizer, vou comprar direitinho, né? Nada de contatinho de WhatsApp, porque isso é a maior furada do mundo, assim. Né? Comprar de fonte direitinho, sabe? Vou trazer da vinícola que você comprou lá, ou comprar do importador oficial aqui. E guardar o máximo que puder, porque o vinho melhora muito, muito. Alguns, né, Gianni? Não, estou dizendo esses super vinhos, grandes vinhos. Vinhos. Com certeza. Você falou no começo aqui de Dom Melchior e tudo mais, que a gente falou com a menina aí. Dom Melchior, por exemplo, há muito tempo atrás, o Dom Melchior era um vinho nesse estilo. Tem que demorar, tem que dar, sei lá, 5, 10 anos para você começar a beber. Impalatável no começo. Recentemente, sei lá, 2, 3 anos atrás, fui beber o vinho para fazer um evento. Eu falei, pô, tão novo assim, como é que vai ser? E quando você dá o primeiro gole, é uma seda, é veludão maravilhoso. Eu tomei o 18 e estava incrível já. 5 anos só. É isso, as coisas mudaram. Mas isso, então, você vê como... Eu vejo com bons olhos. Eu vejo com muitos bons olhos, assim, o vinho ficar pronto para beber mais rápido. Não que não vá durar, mas você começa nele mais rápido. E o Brasil, especificamente? Tanto de consumo quanto de produção. Você gosta de vinhos nacionais? E você... Como que você vê a perspectiva aí do consumo do vinho no Brasil? Eu gosto de vinho brasileiro, chamo de vinho brasileiro, acho que já faz uma grande diferença. Gosto muito do vinho brasileiro, especialmente o espumante. Então, o espumante a gente está anos-luz na frente de qualquer país produtor da América Latina. Concordo. Anos-luz. É um produto que já está altamente consolidado. Vejo que os produtores brasileiros também tiveram uma mudança drástica, sim. Né? Então, nos últimos 20 anos, mudou 50 anos. Verdade. Nos últimos 5 já mudaram. A gente tem fiz recentemente até aí fazer uma apresentação bacana no evento de Juiz de Fora, acabou sendo mais um bate-papo, mas é bem isso. O que falta para o Brasil é beber vinho. Tá? Então, o consumidor comum, a pessoa normal, se quero beber um vinho, compre e bebe. Não tem que colocar um monte de complicação na cabeça. Eu também falo direto para os alunos, cara, são vocês que mais complicam. O negócio
entender de vinho você tem que estudar. Tem que estudar para saber a uva, como é que foi feito. Agora, tem um monte de mito, um monte de complicação que o consumidor cria, que aí vai afastando, né, do vinho. Quantas vezes a gente pergunta, pô, e aí, tudo bom? Como é que vai? Por exemplo, pô, você bebe vinho? Ai, não, eu não entendo. Mas, Todo mundo me fala isso. Que tem que entender de vinho para beber. Abre a porra da garrafa, abre a garrafa e bebe. E depois você vai estudar se você quiser. Se você não quiser, abre a segunda, abre a terceira, e bebe vinho. Ponto. O resto, deixa para depois, se quiser. Então, vinho brasileiro, tem muito vinho brasileiro bacana. Acho que a gente está num momento muito legal. E acho que a resposta que eu estou começando a dar quando falo, pô, o que você acha do vinho brasileiro? Depende, né? A resposta padrão do mundo do vinho. Depende. No mundo. De qual Brasil você está falando? É o Rio Grande do Sul, que eu chamo de nossa Europa, que é o velho mundo do Brasil, ou as novas regiões produtoras de vinho? Com esse advento aí dessa segunda dupla poda, né? A poda de inverno, vinho de inverno, tem vinho no Brasil inteiro, cara. Tem vinho no Mato Grosso, tem vinho no Petrolina, na Bahia, em Goiás. Chapada Diamantina, gente. Em tudo quanto é canto. Tem e vai ter muito mais. A uva brasileira, a uva que está dando excelente resultado com isso é a uva Syrah. Então, o Brasil, acho que o futuro do Brasil é ter um monte de vinho maravilhoso, de tudo quanto é canto. Terroir terroir para a gente não falta, né? Tem um monte de climas e microclimas para ser explorados. Com certeza. Põe mais vinho aqui para mim, Gianni, para a gente entrar. Você já até começou a falar sobre isso, que a harmonização tem que ser uma coisa fácil e acessível, né? Não dá para... Ai, qual é a sua harmonização favorita? Ostras e... Não é todo dia. Infelizmente, não é todo dia que a gente come ostras no almoço, não é mesmo? Quem sabe um dia, né, Gianni, a gente chegue nesse nível. Mas hoje ainda não é. Mas todo dia vai ficar sem graça também, né? Acho que não, hein? Acho que vai. Acho que não, hein? Até porque se eu for comer ostra, se eu puder comer ostras, eu posso escolher outras coisas tão interessantes quanto. Muito bem, muito bem. Me fala uma harmonização que você goste, mas não me venha com coisas... Mirabolantes? Coisas Cara, eu gosto normais. de pizza com vinho. Que pizza e que vinho? Pizza de calabresa que eu gosto. Eu como pizza, como pizza de queijo, de mussarela, ou queijo ou calabresa. Ponto. Eu não gosto É de só isso? Você não gosta daquelas brasileiras que vem até a mãe picada? Gente, a gente enfia tudo. Eu já vi uma pizza... Não, tem pizza de batata frita, mas isso também eu vi que tem na Itália, de patatine. Mas vai. Juro! Vai pra Nápoles, fala, me dá uma pizza de patatine. Eu quero te dar 3 tapas na cara. Via, fanculo, juro, sai daqui. eu tenho... A gente tem um amigo de... Ai, meu Deus, acabamos de vir do casamento. De Abruzzo. E aí ele falava isso. E ele falava que lá, curiosamente... Pizza de chocolate, imagina, pizza de chocolate, pizza de banana. Gente, tem pizza de estrogonofe. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Isso é muito brasileiro. Tá bom, Carol, brasileiro tá bom, não é demais. Bom, né? Sim. Não, mas eu gosto. Sabe o que tá faltando? Tem que fazer uma pizza de feijoada. É a pizza brasileira. Eu duvido que não tenha. Eu nunca vi, graças a Deus. Mas deve ter. Brasileiro tem muita criatividade. Mas então você come calabresa ou mozzarella? Ponto. E aí você harmoniza com o quê? Se é de queijo com vinho branco, com chardonnay, e a de calabresa com vinho tinto. Não faz essa cara, porque não é tão óbvio. O que eu vejo de galera, principalmente aquelas... É que também na nossa tábua a gente é brasileiro, a gente enfia tudo, né? Eu mesma adoro montar tábua de frios. Então tem bastante queijo, tem os embutidos. Eu gosto de botar fruta, chocolate, gosto de misturar. Estragar tudo, zonear tudo. Porque aí fica impossível harmonizar com alguma coisa, porque você tem de tudo ali. Mas eu vejo assim muita gente degustando queijos, né? Com malbecão, porrada, barricadaço. E aí, então não faça essa cara do se é mozzarella de óbvio, queijo branco. É óbvio só para os seus alunos do mentoria. Tá bom. Acho que é mesmo. Então não é tão óbvio assim, agora... E o de calabresa você gosta de harmonizar com que uva? Não tem uma uva. Então, não tem essa complicação toda quando eu estou em casa, sabe? Eu estou em casa, chegou a pizza, o que eu vou beber? Pô, vou beber um tinto. Vê o que tem na adega. Quero hoje isso aqui, e vou abrir e vou beber. Então, nem todo dia a gente vive da harmonização. Do perfeito. Né? O barato também eu quero beber esse vinho aqui e quero comer um peixe. Nenhum problema. Você só não pode harmonizar. Então, é diferente você comer e beber, você vai dar uma garfada no peixinho, uma batatinha e não sei o quê, mastigou, comeu e bebe vinho. Você não está juntando um com o outro. Eu entendo assim que a harmonização é quando você está mastigando o peixe e o risotinho de limão siciliano
e dá um gole do vinho branco junto. Aí vai fundir os sabores. Os sabores. Isso é a harmonização. Eu posso querer só comer e beber. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Parem de complicar. Problema. Não complica não, gente. Facilita que é mais fácil. Você é o cara que não toma em taça que não seja de cristal? Você toma em taça acrílica? Você é chato? Não sou chato, não. É sim. Não Ó, não. primeiro episódio do Talk Taça foi com o Edu Sartori, nosso amigo. E aí eu perguntei o que vinho não combinava dele. Com taça de acrílico. É horrível. Eu bebo até no copo plástico, Gianni. Pensa, um barolaço. Vai deixar de ser um barolaço? Ok, você não vai sentir todos os aromas, Você fica sabores. nervoso já aqui. É. Vai. Vai. Pode justificar seu ponto de Vai vista. ser Eu uma já te merda chamei de degustação. Vai estragar. Vai ser Nada horrível. estraga um barolão. Estraga. O copo plástico, você vai achar que o vinho é uma merda. Eu devia ter trazido Sabe um por copo quê? plástico pra você beber. Eu não ia beber. Não ia! Se você Eu ia te coagir. O que tem de diferente na taça de cristal? Não é Me a conta. chiqueza de taça Também de cristal. tem isso. Não, Mas não é. enfim, tem toda a Mas questão. não é. Então, é a maneira como ela foi feita. Ela foi feita de uma forma, o cristal ele não é liso como uma taça de vidro. Então ele tem microporos, tem muito detalhezinho. Então, se você analisar direitinho no microscópio, você vai ver que é diferente. E quando você faz assim com vinho, ele ajuda o vinho a mostrar mais se aroma. revelar. A mostrar mais aroma, mais perfume. Mas será que você não está falando isso de uma degustação e não quando a gente está bebendo? Lembra do que a gente Sim, comentou mas da diferença? Olha só, você não vai abrir uma garrafa de Barolo para beber um Barolo vendo futebol e virando e vendo. Eu acho. Né? Então, eu acho que eu tem acho que vinhos vai a gente ficar dá um pouco pesadinho. Você vai dar uma degustação, vai fazer uma degustação mais legalzinha. E aí você tem que aproveitar o vinho. Nada contra você usar sua taça de cristal, você usar sua taça de acrílico, de plástico para beber vinho. Nada contra, você vai estar bebendo vinho. Ponto. Beleza. Agora, talvez você não vá sentir tudo que o vinho tem para te mostrar. Não, de fato não. Existe um motivo, não é só para ficar bonito ali na foto do Instagram, que fica bonito, mas não é só por isso. Inclusive, as nossas taças maravilhosas da Zuizel Glass, quero fazer um agradecimento da Bia. Boa. É um agradecimento à Lazer Shop. Barulho dela. E olha como ela é bonita, né? Essa diva, ela tem uma haste bem longa. É claro que tem uma função, né? Todas essas, mas veja, até quando você perguntou se eu tinha taças, né, para você trazer os vinhos, e aí eu falei que tinha só... Ainda bem que você não falou que tinha, tem umas taças de acrílico aqui. Você vai na minha casa, você está convidado oficialmente para ir na minha casa tomar comigo um Brunello na taça de acrílico. Jura? Juro. Que desperdício. Pois é, pô, muito obrigado pelo convite. Você não vai? Vou, lógico que eu vou. Bom. Eu levo as taças. Eu tenho taça. Eu levo uma maletinha. Tem uma maletinha de taça, eu levo as lá. Chato! Não é, cara. Vai aproveitar melhor a degustação, pô. Tá bom. Um Brunello merece. Então. Mas se você tá na piscina, vai tomar um rosézinho despretensioso. Vai ser um reservadão, tá valendo. Não precisa ser um reservadão, mas um rosézinho gostosinho de piscina, com criança correndo do seu lado. Aí sim, o cachorro tem um cachorro que chama Brunello. Ele é uma desgrama. Ele passa, ele acha que ele é um pincher, mas ele é um cachorrão vira-latão gigante. Ele passa derrubando tudo. As taças caem a cada 5 minutos, porque ele passa em cima das taças. Então... nesse momento aí, é óbvio que tem que ser uma coisa mais de segurança. Assim. Com certeza. O vinho também não vai ser um Brunello que você vai beber na piscina. Não. Você vai ter então uma indigestão. É então justamente a história do futebol lá com o Barolão, né? Então. Com quem você gostaria muito de dividir uma garrafa, bater papo? E aí, pode viajar, pode ser alguém, sei lá, Michael Jackson, que já morreu, que impossível. Pode... Não do vinho. Pode ser do vinho, pode não ser do vinho, aí é com você. Cara, durante muitos anos eu fui mega fã assim, do Eric Clapton. Olha! Eu adoraria. Nossa, que músicas depressivas. No seu lugar aí. Né? Não, nem tanto. Ele aí do seu lado, com uma guitarrinha aí. E uma... Fazendo alguma coisa meio ia ser acústica, incrível. E a gente bebendo vinho e trocando ideia, falando, porra. Clapton, ia ser muito bom. Clapton is God. Uma situação curiosa. Essa de você ter apertado e os rótulos saído e tal, já foi, né? Mas uma situação curiosa, engraçada, divertida nessa sua trajetória aí no mundo dos vinhos. Teve uma que... num restaurante, assim, lotado, fazendo serviço, trabalhando, abrindo garrafa e tudo mais, eu abri a garrafa de vinho, tirei a rolha. Normalmente a gente faz esse movimento, né? Corta a cápsula, coloca o saca-rolha, tira a rolha,
cheira a rolha e tira a rolha daqui e vira para colocar no nosso copo. E aí eu fiz isso, sabe, 1000 vezes no mesmo dia com um monte de garrafa de vinho. E essa garrafa eu peguei e fiz assim e não saía vinho. Eu falei, ué? E virava a garrafa e não saía vinho. Fui olhar, era um tipo de rolha chamada Twin Top. Ela tem 2 fatiazinhas de rolha maciça, uma em cima e uma embaixo. E quando eu puxei... Veio só de cima. Quando eu puxei, veio a rolha, só que ficou um pedacinho, descolou esse pedacinho e ficou dentro da garrafa. Não era para descolar, é isso? Não era para descolar. Não conheço esse não modelo saiu. de rolha. E aí não saiu. Ela não sai, o pedacinho da rolha não saiu. E aí ficou preso aqui. Né? Então, Puta, e bem no meio, você não, como é que não você... chega, o saco-rolha não chega lá. Velho, você teve que enfiar. Enfiar, empurrar para dentro e decantar o vinho e tal. Então, no restaurante tudo tem um timing certinho, né? Então, a gente faz isso para servir o vinho antes de chegar ao prato. Tipo, o prato vai sair daqui a 30 segundos. Então, tá lá servindo o vinho, o cara provou o vinho, chega o prato. Assim que funciona no restaurante, direitinho. E aí me enrolou, porque eu tive que fazer abrir a garrafa, tirar enfiar a rolha para dentro. É engraçado. O restaurante é muito bacana. Eu acho que é um teatro, assim, no dia a dia, que é muito legal de ficar assistindo. Só de ficar assistindo, não trabalhar. Mas é legal. Trabalhar não mais, estou velho para isso. Mas parece que a gente acha que tem papagaiada. A gente estava falando aí dessa diferença, né? Da taça de acrílico, do povo que enfia mais coisa do que tem, né? Dos mitos, complica mais. Mas esse ritual, principalmente em grandes restaurantes, né? Você vai comer lá no PF da esquina, não vai ser assim, não vai ter um sommelier e tal. Tá, mas tem que abrir a mas garrafa tudo isso, e tem um motivo. Não tem um sommelier, mas tem o cara que vai abrir a garrafa de vinho. Mas, ô Diane, cara, nem em restaurantes legais, quanto serviço horroroso eu vejo. Horroroso. Hoje tá pegando o espumante assim, ó, e fazendo que nem Coca-Cola. E eu, ai meu Deus, perlagem. Não sobra nada, tipo, virando. Eu não sei, enfim, você disse muito bem. O serviço de vinho é uma coisa muito legal, sabe? Não é uma frescurada. Não é uma frescurada. Tem umas coisas que são meio frescuradas. Sim, mas você tem que imaginar o serviço de vinho como um entretenimento para o cliente que está lá. O cara que vai no restaurante, ele não vai para comer. Ah, não, ele quer uma experiência. Ele não vai só para comer comida. Ele vai para comer comida, ele come em casa. Ele vai naquele lugar para um monte de coisa. Ver e ser visto, para estar num lugar legal, para ser servido, para ser bem tratado, para não sei o quê, e comer e beber. E aí tudo que acontece é serviço, que é pago, o cliente paga para que seja tudo feito bonitinho. Então, o serviço de vinho tem muito disso, que aparece, o cliente fica olhando e tudo mais, é muito legal. Isso que você falou é legal mesmo, do vinho vir antes do prato, né? Geralmente tem esse serviço, mas eu tenho visto muita coisa aí estranha. Também formação em vinho, né? Não costuma ser tão fácil, tão barato. Que vinho não falta na sua adega? Se você abrir, você fala, putz, preciso comprar outro. Espumante, vinho branco, vinho rosé. Não falta tudo, só a adega. É um vinho? Um vinho? Alguma coisa. Pode ser ou uma uva, um rótulo específico. Hoje não falta Amorino. Espumante, Amorino, rosé, lindo, maravilhoso, da Vinha. Ele é maravilhoso mesmo. Que vinho tá na sua lista de desejos? Pode ser lista de desejo por você não ter provado ou alguma coisa que você provou e que falou, cara, queria de novo. Queria provar agora, depois de tantos anos. Eu queria provar de novo. Eu já provei. Queria provar de novo um Amarone. Amarone del Valpolicella, que é um puta vinho do Vêneto, da italiano e tudo mais. Da minha safra, que eu já provei quando eu fiz 32 anos e gostaria de provar de novo. E aí, ele estava bom? Porque o Amarone também é super longevo. Espetacular, maravilhoso. Era do Bertani, um super produtora. Bertani tem uma importância muito grande no Amarone. Amarone é um vinho muito legal para as pessoas entenderem como é feito, para ver essas particularidades, né? Como porque é jeito diferente, a maneira de fazer diferente, tal. Super. Tem um apacimento, colhe a uva, desidrata deixa a uva, ela lá, vinifica essa parte separada, depois mistura e tal. O Amarone é um vinhaço. É um vinhaço, mas também não é um vinho muito. Não é um vinho mega caro. Também. Você pode encontrar Amarones que custam uma fábula, mas é muito mais corriqueiro. Tudo bem, não é vinho do dia a dia, não é um vinho de 100 contos. Não é. Mas... E não é um vinho também para paladar iniciante ali. Tem que... É igual o Jerez também. Isso, não outro gostoso. Agora a gente vai para o bate-bola. Então, o que vier na sua cabeça, você fala. Ferrou. Bebeu o suficiente? Não. Dá mais um golão. Deixa lá, vamos lá. Um vinho para levar num restaurante que você não conhece, então você não tem certeza do que você vai comer. É o nome do vinho ou o tipo de vinho? Pode ser vinho branco.
Um vinho, mas aí vinho branco é muito amplo. Sim. Um mais fresquinho ou um barricadinho? Eu levaria um chardonnayzão. Zão? Barricato e tudo mais. Pesadão. Uhum. Um vinho para curtir a fossa, aquele vinho que te dá um abraço. Vamos, Gianni! É bate-bola. Você já pensou? Eu tenho absoluta certeza que você pensou. Porque você deu um sorrisinho, eu falei, agora, Pensei não veio. Não, sim. Eu beberia um tinto italiano. Um tintão. Um tintão italiano. Um brunelão? Um brunelão. Porque você vai ficar... Essa sua fossa tá chique, né? Ué. Você não acha que... Você é do tipo que acha que quando você não tá legal, se você toma um vinho desse, você acaba estragando o vinho? Eu acho que não. O vinho nunca... na maioria das vezes, o vinho está sempre perfeito. Quem está estragado somos nós. É verdade. Você que acordou com o pé esquerdo, você que está com dor de cabeça, está doendo aqui, está doendo ali, você pode beber o melhor vinho do mundo que você não está bem e o vinho vai descer uma merda. Mas é tão legal entrevistar as pessoas por isso. Tem gente que fala, não, quando eu não tô bem, eu não bebo, porque eu não vou. Aí que eu bebo. Então é tão legal ver essa diferença aí das pessoas. Um vinho para levar numa festa com diferentes níveis de apreciador. Tem desde a tia que só toma Campari, até o Zenochá. Meu pai tomava muito Campari. Pois agora a moda é a Aperol, né? Uhum. Até aqueles enochatos, entendidões, só tamo francês, só tamo borgonha. Assim. Leva um reservadão, um reserva chileno que vai agradar gregos e troianos. Vai agradar todo mundo. Essa é Eu acho que é essa. Tem alguma uva específica? Não, um reserva, eu levaria um reserva do Chile, um cabernizão e ponto. Vai agradar todo mundo. Agrada quem não gosta de vinho, quem bebe vinho de pouquinho, quem bebe vinhão e... Está lindo. Você não precisa investir demais para beber com pessoas que não vão dar valor no vinho que você está levando. Boa. Agora eu vou te botar na berlinda total, porque está cada vez mais difícil a gente achar bons vinhos por menos de R$100. Me fala um vinho por menos legal com menos de R$100. Eu acho que tem muita coisa boa por menos de R$100. Lembrar de um nome agora é difícil, mas tem muita coisa do Chile, da Argentina, legal. Até Portugal tem umas coisas legais. Portugal também. Eu acho que é muito mais... você vai ter muito mais valor no vinho, bebendo vinho fora da Europa, nessa faixa de preço. Tá. Então, às vezes, você pode encontrar alguma coisa italiana, francesa, baratinha, que você acha que é um puta achado, e você vai beber um puta vinho de merda. Safado. Tô bebendo vinho francês, paguei 50... Bordeaux, tô tomando um Bordeaux. E não é uma maravilha. Então, eu acho que você vai ter muito mais valor pagando até R$100 no vinho da Argentina, do Chile, do Uruguai. Muito bom. Cuidado com o Corsa, o contatinho, não, por favor. Sem contatinho. Estou dizendo loja especializada, que você encontra, sabe? Encontra. Pão de Açúcar, supermercados e por aí, e outros lugares, você encontra vinho legal. Vamos dizer, um vinho para você estar seguro, você vai beber seguro, sem... É mais fácil de você encontrar bons rótulos. Eu acho que é muito mais fácil. Um vinho para beber na piscina. Rosé. Rosé, de preferência, se puder, um rosé. É lógico. Um rosé da Provence, com aquela corzinha, pétala de rosa, a casquinha de cebola bem clarinho, 12% de álcool, 12,5% de álcool, você vai beber umas 3 ou 4 garrafas, né? Não vai ser uma só. Vai. Não vai subir, não vai ficar pesado e tudo mais. Rosé na piscina, trash. Aproveitando, por que brasileiro tem tanta... A gente vê, estatisticamente, estou falando isso de estudo, o consumo de rosé crescendo e no Brasil estagnado. Por que brasileiro tem tanto preconceito com vinho rosé, gente? Pelo amor de Deus. Vinho rosé é um vinho tão fácil. É o vinho talvez mais democrático, assim, porque vai com tudo. Não eu acho que o vinho rosé não tem essa obrigação de harmonizar, de combinar. Eu quero beber um vinho rosé gostoso, perfumado, aromático, levinho e... Despretensioso, né? Presunto, queijo, salame e qualquer coisa. Uma carninha fatiadinha. É mais fácil porque o controle de temperatura é mais tranquilo, você pode deixar ele na geladeira um pouco. Deixa no balde com gelo, na piscina, tá tranquilo, não tem mistério. Concordo, para de ser louca. Beber fácil. Beber fácil. Mas você sabe, e é muito relacionado à mulher, né? Isso eu fico putaça, porque eu adoro um Brunello, adoro um Barolo, adoro Amarone. É vinho de mulher. Eu acho que a gente já passou dessa fase. Porque tem tanta gente babaca no mundo. Eu acho que já passamos alguns anos isso aí. Eu espero. Um vinho
pra curtir aquele friozinho da montanha, aquela amplitude térmica que à noite você petrifica. Aí vem esses vinhões maravilhosos, um barolão sensacional. Vinhão, eu acho que tem que ser vinho robusto, encorpado, na lareira, A2 ali. Ó, vou discordar novamente. Sou chata, né? Então, te chamei de chata, mas eu sou. Não pode beber muito pesado, tá? Porque senão não namora depois. Então, aí... Depois de um Amarone, quero ver quem namora. Fácil. Beber pesado, pesado eu entendo assim. Beber pesado é beber 3 garrafas. Aí não dá. Não, uma garrafa de Amarone equivale a 4 desse aqui. Imagina, você tá comendo esse queijinho, aqui é que presunto. perfeito. Você acabou a garrafa, comeu ali o fundizinho e tal, tá perfeito, tá no grau. Agora, um Amarone, meu amor, já não, só quero meu travesseiro. Imagina. Olha como as pessoas são diferentes, tá vendo? Um vinho que todo mundo precisa provar na vida. Não é uma marca, mas é um tipo. Vinho branco. O dia que todo mundo, o vinho que a pessoa provar um vinho branco, tem gente que tem preconceito. Não, vinho branco não é vinho. O dia que provar um vinho branco legal, sem ser caro, mas legal, um Chardonnay bacana, um Riesling legal, cara, vai descobrir um outro universo. É um outro mundo. É um mundo à parte do mundo do vinho. Prova vinho branco. Eu concordo, em gênero, número e grau. Um vinho com baita custo-benefício. A gente falar de valor, né? Valor é muito relativo. A gente tem uma realidade bizarra no Brasil de gente passando fome e gente, né? Mas estou falando de custo-benefício mesmo. Aquele vinho que entrega na taça muito mais do que você pagou. E aí eu acho que a gente vai na mesma linha que eu estava pensando de vinho do Chile e da Argentina, de uma faixa de preço de 50 a 70 reais, alguma coisa nessa faixa. Pouco menos, vai. 60 reais até aí. E aí tem alguns nomes que são casos super cases, né, de tudo, de marketing, de qualidade, de produto e tudo mais. Então tem muitos nomes legais. Um deles, e aí eu me lembro muito bem do trabalho que eu fiz para eles lá, é um vinho da Conchitoro, que é o Caseleiro del Diablo. Todo mundo fala bem e todo mundo fala mal desse tipo de vinho. Mas eu penso que vários vinhos assim desse nível, nesse nível não, nesse nicho, digamos assim, tem esse papel de ser fácil de ser comprado. Tá? Então está numa faixa de preço legal e a pessoa vai beber e vai ter um negócio, vai ter um retorno bacana do investimento que fez ali, sem precisar gastar demais. Então tem vinhos mais abaixo ainda, que eu acho que são legais. São legais para quem está começando a beber vinho. Claro. Então são a porta de entrada. Mas são a porta de entrada para pessoas que querem, já bebo vinho docinho e tudo mais, qual é o próximo passo ali? Né? Que não vou gastar demais, mas vou dar um salto. Para começar a provar coisas diferentes, com certeza. Um xodó, um vinhozinho xodó, que você tem um carinho. Fácil, Chianti clássico. Ai, também gosto. Sangiovese, sucesso. Um vinho favorito da Vinha Rosa. O Prosecco Extra Dry é o que eu mais gostei de todos. Esse é o produto top, é o mais caro e tudo mais, mas isso eu escrevi a primeira vez que eu conheci a Luciana lá, que ela me pediu para avaliar os vinhos, e eu escrevi, cara, isso aqui é o meu vinho preferido porque é a cara do Prosecco. É o Prosecco, é o frescor e tudo mais, é a dosagem certa de Extra Dry, né? A dosagem de açúcares certinha de Extra Dry, e o que é o Prosecco de verdade. Que aprendeu que é Prosecco é esse aqui. Isso aqui é o by the book, é esse aqui. Um vinho para assistir Titanic. Para o quê? Assistir Titanic. Um vinho para assistir Titanic. Pensa que Titanic tem 3 horas de... Tem que ser uma garrafa Magnum. Uma garrafa Magnum de um vinho tinto, sei lá, um tintão. Para chorar, né? Porque eu choro. Se eu assistir 59 vezes, eu choro 59 vezes. Um tintão pesadão. Um tintão pesadão, grande, garrafa grande, 2 pessoas, vai fácil. E para assistir Loucademia de Polícia, sabe? Sessão da tarde? É comédia. Tem que ser vinho assim, vinho feliz, alegre. O que é? Vinho perfumado, aromático, um torrontés. Legal. É legal. E para assistir Vingadores? Para mim, para assistir Vingadores tinha que ser um vinho do Porto, porque eu acho um pé no saco esses filmes. Não é o tipo de filme que eu assisto, não. Mas Vingadores, o que eu beberia? Um vinho heróico, um vinho que sobreviveu aí à história, o que é difícil de ser feito, mas sai, que é produzido, assim, sei lá, um vinho de lugar difícil.
Não me vem um nome aqui agora, mas é um vinho de lugar difícil, assim, de produção complicada. E para assistir filme de terror? Um vinho para beber. Filme de terror, você vai ficar agarrado com o vinho. Meu Deus, vai ficar agarrado. Eu odeio filme de assim. terror. Eu também, né? Sabe por que eu não gosto de filme de terror? Porque eu acho patético. Eu morro de rir. Você fica falando, meu, quem pensou numa besteira dessa? É ridículo. Eu acho muito ridículo, sabe? Tem uns filmes que eu não vejo, cara. Tipo, de tomar susto. Ai, meu Deus, que medo. Detesto. Eu detesto. Eu gosto de ter susto. mínimo controle ali sobre as minhas Nunca emoções. levei. Eu já assisti alguns e falei, porra, mas é ridículo. Jura? Eu vou te passar ridículo. um que eu fiquei sonhando com ele. Chama O Exorcismo de Emily Rose. Não vi. Não assista. Ah, eu não, fiquei, me manda que não, eu quero ver você agora. não sabe. Eu fiquei assim, porque tinha um negócio lá, diz que o horário que Jesus morreu foi 3 da tarde, então às 3 da manhã é o horário das trevas, e a menina acordava às 3 da manhã, tal. Você acredita que eu fiquei acordando 3 da manhã? Meu cérebro ficou tão cagada de medo. Meu Deus, aquele filme não saía da minha cabeça. Caramba. Ele é bizarro. Ah, bizarro. Quero ver. Depois me manda Pelo o nome amor. direito. Não gosto nem Então, de um vinho lembrar. para esse filme tem que ser um vinho que você vai ficar agarrado nele, não. Uma garrafa, você vai Ficar muito vai te louco dar segurança pra esquecer. com a garrafa no colo. Qual é esse vinho? Sei lá, tem que lembrar do nome do vinho. Um Sei lá, um tintão, de novo. Eu gosto de, sei lá, nesses momentos eu acho que o tinto vai te dar uma segurança. Dá um abracinho, né? Sabe por quê? Porque as pessoas bebem, quando se fala vinho, 91% das pessoas pensam em quê? Em vinho tinto. Não pensam numa taça uma flute com espuma. Então é vinho tinto. Então é uma coisa que já é meio conhecida. Você já sabe o que esperar. Parece que ele te dá um pouco mais. Você já está preparado e sabe o que esperar dele. Então você vai estar num ambiente meio que conhecido, num terreno conhecido. Boa. Um vinho, uma música e um lugar. Tudo junto, esse combo. A música está aqui na minha cabeça agora. Então fala. É do Eagles, Hotel California. É muito legal. Porque ele fala de vinho. Eu acho que a galera nunca se percebeu, nunca, sei lá, ouviu. Mas ele pede vinho, da safra, ele pede um vinho e o cara lá fala que a gente não tem esse vinho desde a safra de 69. E aí se você parar para pensar, pô, safra 69, onde é que é boa a safra 69? Na Borgonha, a puta safra da Borgonha 69. Então o cara fala, infelizmente eu não tenho mais esse vinho, desde 69 que a gente não tem mais vinho, não tem mais esse spirit aqui. Então essa seria a música. Olha a pessoa, né, que estuda vinho, ela acha o vinho até na música. Eu vejo em filme, em música e tudo. E o que mais? O vinho? Um vinho, uma música e um lugar. A música seria essa, o vinho seria um Mega Borgonha, um Van Romané. E o lugar? O lugar? Numa vila na Toscana, debaixo do sol, assim. Sob o sol da Toscana. Numa vila maravilhosa da Toscana. Mandando um Borgonha. Mandando um Borgonha, sem ninguém ver. Sem Eagle. ninguém ver, senão ia levar porrada. Ia, certeza. Levar porrada dos italianos lá. E ouvindo o Eagle. Borgonha ou Bordeaux? Borgonha. Toscana ou Piemonte? Primeiro um, depois outro. Toscana ou Piemonte? Sai de cima do muro. Toscana, né? Toscana, Sangiovese, Toscana e tudo mais. Piemonte é foda, porque tem muita coisa boa também. E abrir mão ali do Barolo, e do Barbaresco, e do Roeiro, e de várias outras coisas legais que tem lá, é complicado. Eu vou de Toscana. Eu também. Até para os girassóis, a paisagem. Prosecco ou Franciacorta? Porque a gente está falando de estilos opostos. Né? São métodos diferentes de produção e o conteúdo, o gosto, o aroma, o sabor é diferente. Um é mais fresquinho, mais levinho, o outro é mais robusto e tudo mais. Pode pular, não? Não. Depende. Eu gosto de Prosecco, mas o Franciacorta tem também uma ligação de sangue, assim, sabe? Porque meu pai é da Lombardia e a Franciacorta é da Lombardia. Meu pai é de Cremona, que é uma cidade ali do coração da área onde se produz. Ele nasceu lá? Ele é de lá, de Cremona. Mas aí eu acho que os dois, não dá para pular não. Essa eu vou deixar passar só pela questão emocional aí do papo. Beijo, tá? obrigado. Tanat ou Pinot Noir? Pinot Noir. Uma dica para quem está começando no mundo dos vinhos. Abra a cabeça, prove de tudo. Para de ser louco. Não, só vinho tinto. Porra nenhuma, bebe tudo. Prova um espumante,
Prova um branco, um rosé, um tinto, um vinho de sobremesa, que a gente quase não falou aqui. Não, vinho quase do não. Porto, vinho fortificado. Prova. Uma vez na vida, vai falar, não gostei, bem mesmo. Tem gente que fala, pô, eu não desce, vinho do Porto não desce. Fazer o quê? Quando você tomou, né? É aí que tá. Quando? Como? Como? Né? Como? O Eu quê? tava comendo, sei lá, filé mignon Exato. com batata frita e vinho do Porto. Não Pô, vai. Deve ter sido uma merda mesmo, porque não combina. Aqui a gente tem muito essa cultura do cafezinho, né? Então, acabou a refeição, o que a gente faz? Vou passar um cafezinho. E Um portinho do um lado. portinho tem total seu valor. É isso aí, no Total. final de tudo, com chocolate que você falou e tal. Chocolate foi muito legal, com queijo Ai. Serra da Estrela. O queijo Nossa. gorgonzola, o queijo gorgonzola, básico. Gorgonzola. Não, isso pra Roquefort. mim é uma das minhas harmonizações favoritas. É uma delícia. Eu gosto, via de regra, também de harmonização por contraste. Essa, É boa. pra mim, complete com uma palavra. Uma palavra, Deixa eu Gianni. pensar, calma. Manda. Vinho combina com... Vinho combina com tudo. Tudo que você quiser comer. O que você vai comer? Qualquer coisa. Tem vinho para combinar. Da pizza ao hambúrguer, ao sushi, ao sashimi, a comida fina do restaurante 5 estrelas. Alguma coisa a gente acha A comida do pra boteco combinar. lá, tem um restaurante chamado Pirajá, que é baixa gastronomia. Tem um Baixa- pratão- é um eles bar, chamam- né? Não, mas eles chamam de baixa gastronomia. Adoro a feijoadinha deles. Eu adoro o picadinho deles. E tem pratão assim, PF, porra, maravilhoso. Com ovo em cima. Ai, com zoião. É. Vinho não combina com... Vinho não combina com... É difícil, porque eu acabei Uma falando isso. palavra. Combina com tudo. Vinho não combina com gente chata. É uma palavra, Gianni. Porra, gente chata. É um Chatice, então. chatice, tá bom. Ok, agora pra terminar, vinho pra mim é sinônimo de... Cultura. E aí tem que explicar, porque não é a cultura é uma palavra que eu uso muito para o pessoal lá da mentoria, e cultura é uma coisa de conhecimento, não é de eu sou culto e você não é culto, eu bebo vinho, você não bebe, não é esse o caminho. O lance é conhecimento. Quanto mais você souber sobre vinho, né, saber de onde vem, e aí o vinho, essa garrafa de vinho pode fazer a gente falar de uma porrada de coisa. É verdade. Do país, da região, do que tem na região, da tradição, Da culinária, e um porque- monte de coisa. Está ligado com tudo. Então, é a cultura, é o conhecimento. É muito mais conhecimento, talvez, que cultura. Vamos A colocar história, né? assim. Do Porque lugar. faz você pensar em vários outros ramos do negócio. De tudo. Tá? Tudo que está envolvido para colocar o vinho aqui dentro desse negócio. Dentro da garrafa. É fascinante, né? Eu acho demais. Eu acho muito Eu acho bacana. muito fascinante ele ser tão vivo. E como eu estou nesse negócio há um tempinho, para mim é uma coisa tão natural assim, o vinho, sabe? E tem pessoas que veem, ai meu Deus, vinho, pô, tem que botar luva branca, cap, a melhor roupa, porque eu vou beber um vinho. Pegar a taça de cristal, né, Gianni? Óbvio. é óbvio. Você pode estar de moletom do mendigo, aquele moletom que a gente usa pra ficar Furadão, furado, pra ver camiseta televisão. do vereador. Essa Mas eu não a tenho. taça. Você não tem mais? Que guarda-roupa Não, horroroso não seu. tem, não. Tem umas camisetas furadas lá. A guarda-roupa do. Putz. Do Covas. A camiseta do Mário Covas. Mas a taça tem que ser de cristal? Sempre. Chato! Não. É o que a gente falou antes, cara. É o que você espera que o vinho vai te mostrar. Tá bom, Gianni. Olha, foi tão legal conversar com você, Quintim, entender. vamos fazer um quintimzinho Não. aqui, pra terminar aqui. Antes da gente fazer o brinde final, eu quero que você mande um recado para os seus mentorados, mentorandos, pra família, pra Xuxa. É seu momento. Um beijo pra minha mãe, um beijo pro meu pai. Eu acho que vinho tem que ser uma coisa tranquila, sabe? Se você quer beber vinho, se você quer se interessar pelo vinho, não pensa que o vinho é uma coisa complicada, chata, de gente metida e snob, porque não é. Não é. Se você viajar para qualquer lugar que tem tradição de vinho, na Itália, na França, na Espanha, em qualquer lugar, Europa principalmente, o vinho é tratado como uma coisa qualquer. O vinho é mais uma coisa, é a bebida que você vai beber com sua comida. Não tem luxo, não tem frescurite, e vai abrir a garrafa, vai servir, você vai beber comendo a pizza, um hambúrguer, qualquer coisa. Então, vinho não tem que ser uma coisa de luxo. Sabe? Não tem que ser, meu Deus, eu vou beber vinho, então eu vou lá me botar a melhor roupa e servir Tenha só uma taça de cristal para beber seu vinho
porque vai ser muito melhor. Só isso. A única exigência é essa. É isso. Gianni, super obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigada a você que está aí com a gente até agora. Obrigado você pelo convite, achei maravilhoso. Vocês vão ver muito o nome do Gianni. Ai, tô viajando, olha o cardápio da companhia aérea, Gianni. Abre a revista, Gianni. É um cara famoso. Eu sou uma pessoa... Tenho muito prestígio aqui com os meus entrevistados. Você vê? Lógico. Gianni, saúde, obrigada. Obrigadíssimo Saúde. mais uma vez. Obrigado. Saúde.